Eu estou agindo em nome do cara com quem eu fiz um contrato, não é isso? Você aceitou? Cadê o contrato social? Você aceitou você é obrigado a aceitar. É o monopólio da violência. Eu compro uma casa e todo ano eu tenho que pagar de novo um imposto por eu ter essa casa. Pois é, do mesmo jeito. Uma coisa do carro. Ela constata que todos os monopólios tendem a uma piora na qualidade da prestação desses serviços e um aumento do preço. E é o que acontece com tudo que é estatal. Nós vemos que as pessoas pobres têm acesso a videogame, televisão, muitas vezes um carro, apesar de toda a tributação e toda a depredação monetária que o Estado causa. Ganhou capital político. 33 mil votos. Usando o nosso dinheiro, né? Não, É isso, usando o dinheiro que o Estado roubou de você, seu burro. Cocos. Você é muito É burro, isso, cara. Cocos. Você é burro. Obrigado, Cocos. Você é burro. É nóis, Cocos. Usa Você é dinheiro aí, burro. Cocos. Valeu, Você é Cocos. burro. Você tá eleito, irmão. Você é burro. Eu tenho uma coisa que você nunca vai ter. Qual? Caráter. Mas você usou Eu tenho meu outra coisa. Eu usei o dinheiro que o Estado roubou de você, seu débil mental. Ah, eu sou débil mental. Débil mental e Você usou burro. meu dinheiro. Eu usei o dinheiro que o Estado roubou de você, ô palhaço. E agora? Infiltradozinho de merda. Some daqui. Some daqui. Some daqui. Eu chamo a polícia. Eu chamo a polícia. Eu chamo a GCM aqui. Porque você é infiltrado. Comunistinha de merda. Vou chamar a GCM aqui. Ó, infiltrado aqui, ó. Petralha. Petralha infiltrado aqui, ó. Nada menos é um eufemismo para ladrão. Então, eu vou dar aqui alguns argumentos para vocês utilizarem quando alguém aparecer defendendo o Estado. Né? Um erro que se comete, todo mundo já cometeu, né? Eu já cometi, mas felizmente as pessoas podem evoluir. Quando a pessoa falar para você que o Estado é necessário, pergunta para ela: você seria capaz, como indivíduo, de praticar uma agressão contra a minha pessoa? Você seria capaz de, por exemplo, usar a força, a coerção contra a minha pessoa para tirar dinheiro para destinar à arrecadação de impostos? Professor, uma conversa que anda por aí, badalada, todo mundo fala, é a questão do Estado mínimo. Como é que o senhor vê isso? Eu acho isso uma grande bobagem. Não existe Estado mínimo nem Estado máximo, existe o Estado necessário. Dizem que isso é modernismo, que vamos ingressar no primeiro mundo, que o Estado deve ser o menor possível e que tudo que é estatal deve ser privatizado. Para que servem as privatizações? Privatizações são negociatas que servem para transferir o formidável patrimônio público para uma minoria privilegiada de representantes legítimos do sistema financeiro internacional. E ainda são pagas com papéis públicos que estavam altamente desvalorizados. É um verdadeiro assalto à nação, feito às claras, e com a imprensa toda batendo palmas. Daí a propaganda gigantesca a favor do Estado mínimo. Destruído o Estado, segue-se o esfacelamento da nação, fazendo com que o povo não acredite em nada que é nacional, com que perca a sua autoestima e que tenha vergonha de ser brasileiro. Com a desculpa de modernidade, de entrar no primeiro mundo, o que estão fazendo é destruir a indústria nacional. Esta é a verdade sobre o projeto neoliberal. Nos últimos anos, tem crescido uma onda de indivíduos chamados anarcocapitalistas, pessoas que acreditam que o problema do mundo e da sociedade provém do Estado. E bom, em algumas coisas eles estão certos. Muita coisa que o Estado faz, digamos assim, não é eficaz. Mas nesse vídeo eu vou falar sobre o anarcocapitalismo e expressar a minha opinião a respeito. E não me leve a mal, eu não tenho um doutorado em economia, mas vou refutar o anarcocapitalismo com base na lógica e com exemplos históricos. Embora não exista nenhum país que tenha implementado o anarcocapitalismo 100%, tivemos alguns países próximos disso. O anarcocapitalismo, como teoria, foi desenvolvido por figuras como Murray Rothbard e outros pensadores libertários, sendo um modelo que propõe uma sociedade sem um Estado centralizado, onde todas as funções do governo, como segurança, justiça e até mesmo infraestrutura, seriam desempenhadas pelo mercado livre e por contratos privados. A ideia central do anarcocapitalismo é que a presença do Estado é desnecessária e que os indivíduos, movidos pelos incentivos do mercado, podem se organizar para resolver seus próprios problemas de forma mais eficiente do que o governo poderia. Segundo seus defensores, a competição entre empresas privadas garantiria a oferta dos serviços que, atualmente,
são prestados pelo Estado, como a segurança, a justiça e até a defesa nacional. Eles acreditam que, sem as imposições do governo, as pessoas seriam mais livres para negociar diretamente entre si, sem a necessidade de intermediários ou regulações estatais, resultando assim em um sistema mais justo e próspero. Embora isso soe tentador à primeira vista para quem está cansado da burocracia e da ineficiência estatal, a realidade de um sistema sem um governo centralizado, onde tudo é resolvido pelo mercado, levanta muitas questões e preocupações. Afinal, quem regulava as ações dos indivíduos ou das empresas? Como garantiria que os direitos dos mais fracos não seriam ignorados em nome do lucro? A quem recorreriam as pessoas em casos de disputas quando não há uma força pública que garanta a aplicação das leis? Agora que vocês, nassocráticos, entenderam o que é o anarcocapitalismo, vamos analisar por que, na prática, ele não funciona. Vamos começar pelo primeiro ponto: impostos. Os anarcocapitalistas dizem que imposto é roubo, pois nunca assinaram um contrato para pagá-lo. E, de fato, eles nasceram pagando impostos sem escolha. Mas agora imagine uma sociedade sem impostos. Isso significaria que não haveria saúde pública, segurança pública ou educação básica. Sim, o sistema educacional brasileiro é um desastre. O sistema de saúde tem enormes falhas e a segurança pública é mal gerida. Mas apesar disso, eles ainda existem. E querendo ou não, milhões de pessoas dependem do SUS. Mesmo com todas as suas falhas, é a única opção para muitos brasileiros que não podem pagar um plano de saúde privado. O mesmo vale para a educação pública. Embora esteja longe de ser ideal e tenha problemas de doutrinação e desordem, para muitas crianças pobres, essa é a única forma de acesso ao ensino. Se o Estado deixasse de cobrar impostos, ele também deixaria de fornecer esses serviços. Você tem açúcar? Açúcar não tenho não, açúcar não. Café? Café também não. Mas você tem leite para ele? Para dar para ele? Tem só um pouquinho ali no pacote. E o meu sonho é de eu ter minhas coisas, de eu não ver meus filhos passar fome. E isso levanta várias questões para os anarcocapitalistas. Se não há Estado, quem garante que os contratos serão cumpridos? Suponha que eu faça um acordo com alguém e essa pessoa simplesmente não cumpra. Quem irá garantir que o contrato será respeitado? Se não há Estado, o que impede o surgimento de um novo Estado? O poder nunca fica vago. Se o Estado não preencher esse papel, outra entidade o fará. Uma organização criminosa, um indivíduo autoritário, uma empresa privada ou até mesmo um país estrangeiro. O vazio de poder sempre será preenchido por alguém. Se cada pessoa pagar por sua própria segurança, o que acontece com quem não pode pagar? A ideia dos anarcocapitalistas é que cada indivíduo ou comunidade contribuiria para um serviço de segurança privado. Mas e aqueles que não têm dinheiro para isso? Criar e manter um grupo armado com poder suficiente para proteger uma região inteira é extremamente caro. O que garante que todos vão contribuir? Quem assegura que todos pagarão pelo serviço de segurança? Se a empresa privada obrigar as pessoas a pagar, isso não seria equivalente a um imposto. Se o pagamento for opcional, quem garantiria que o sistema se sustentaria? Os anarcocapitalistas afirmam que um sistema de segurança privada impediria a formação de um novo Estado ou a dominação por organizações criminosas. Mas será mesmo? Mesmo que o Estado tenha falhas, e muitas, ele ainda é necessário. Seja para manter a ordem, oferecer serviços essenciais ou garantir a estabilidade da economia, sua presença evita que a sociedade mergulhe no caos. O grande erro dos anarcocapitalistas é acreditar que o Estado é um inimigo absoluto, sem reconhecer que, no fundo, ele ainda tenta entregar resultados. A questão não é simplesmente extinguir o Estado, mas sim reformá-lo para que funcione melhor. Pense no seguinte: por mais corrupto, burocrático ou ineficiente que um governo seja, ele ainda estabelece regras básicas de convivência. Sem um Estado, quem garantiria que contratos seriam cumpridos? Quem impediria que grupos armados tomassem territórios à força? Quem regularia o mercado para evitar abusos e monopólios predatórios? Além disso, há os serviços essenciais. Sim, o sistema de saúde tem falhas, mas sem ele, milhões de pessoas simplesmente não teriam atendimento médico algum. A educação pública pode ser ruim, mas sem ela, muitas crianças cresceriam sem nenhum acesso ao ensino. A segurança pública tem problemas, mas sem um aparato estatal, só quem tivesse dinheiro poderia pagar por proteção, deixando os mais pobres vulneráveis.
E há também a economia. A ideia de um mercado totalmente livre, sem nenhum tipo de regulação, parece bonita na teoria, mas na prática gera monopólios e crises descontroladas. O Estado, mesmo com suas falhas, atua para evitar a economia entre em colapso. Sem ele, crises como a de 1929 teriam sido ainda piores. O ponto é, o problema não é a existência do Estado, e sim a forma como ele é gerido. Tirar o Estado não resolve nada. Pelo contrário, abre espaço para que outras formas de poder, muitas vezes ainda mais opressivas, tomem seu lugar. Agora que entendemos isso, vamos para outro ponto importante. O mito da concorrência perfeita no anarcocapitalismo e a inevitável formação de monopólios naturais. Agora, pessoal, como eu estava dizendo, o mercado tem uma tendência natural a criar monopólios em certos setores. Isso acontece porque há setores que exigem um alto custo inicial para a entrada, como no caso de energia elétrica, água e outros serviços essenciais. Isso por si só já limita a concorrência, criando uma barreira de entrada para novas empresas. Além disso, quanto maior a empresa, mais ela tende a reduzir os custos de produção devido a economias de escala. Ou seja, empresas grandes conseguem produzir mais barato, o que deixa ainda mais difícil para pequenas empresas competirem. Sem uma regulação ou impostos que garantam uma competição justa, isso pode facilmente resultar em monopólios, ou seja, em um único fornecedor dominando o mercado. Agora, como mencionei anteriormente, temos dois tipos de monopólio, o privado e o estatal. O monopólio privado é muito mais perigoso, pois uma empresa com o foco total no lucro pode acabar ignorando as externalidades negativas, como poluição ou destruição ambiental. Ou seja, sem regulamentação, essas empresas não têm incentivo para considerar o impacto negativo que sua operação pode ter sobre os terceiros. Agora, a grande questão é: quem vai garantir que essas grandes empresas não vão simplesmente comprar seus concorrentes, dominando ainda mais o mercado? E aqui é onde entra a pergunta crucial. Sem um Estado para regular, quem vai impedir que essas empresas se tornem tão poderosas a ponto de criar um monopólio de fato, transformando-se em uma nova espécie de Estado privado que controla o setor econômico? Ou seja, sem a intervenção do Estado, o que sabemos é que o mercado tem tendências naturais de gerar monopólios, seja através da redução dos custos de produção, da barreira de entrada, ou até mesmo comprando concorrentes. Isso é inevitável. Agora, com isso em mente, vamos falar um pouco sobre como o mercado sozinho não consegue evitar crises, como a Grande Depressão, e como isso confirma que o Estado é necessário para regular essas dinâmicas e garantir que a economia não entre em colapso. A tendência do mercado a crises é algo que muitos ignoram, mas é uma realidade clara na dinâmica econômica. O mercado, por si só, tem uma tendência cíclica de superaquecimento e desaceleração, o que pode, em muitos casos, levar a grandes crises econômicas. Isso é algo que a história nos mostrou de várias maneiras, e um exemplo claro disso foi a Grande Depressão de 1929. Quando o mercado funciona sem regulações adequadas ou sem intervenção estatal, ele pode se exaltar em ciclos de especulação desenfreada, onde os preços de ativos como ações, imóveis e até commodities são inflacionados de forma artificial. Isso pode criar uma bolha econômica, onde os preços estão muito acima do que é sustentado pela realidade econômica, como foi o caso da bolha da Bolsa de Valores nos Estados Unidos antes da Grande Depressão. Agora, quando essa bolha estoura, o mercado entra em colapso, e o que vemos é uma crise financeira e econômica profunda, com desemprego, falências em massa e uma queda acentuada no crescimento econômico. Isso acontece porque o mercado, sozinho, não consegue se autocorrigir de forma eficiente para evitar uma crise. Sem uma intervenção externa, as distorções no mercado não são corrigidas a tempo e a economia colapsa. É nesse ponto que entra a importância do Estado. Quando o mercado começa a mostrar sinais de que está indo em direção a uma crise, o Estado tem a capacidade de intervir, seja através de políticas monetárias, fiscais ou de regulação, para mitigar os efeitos da crise e até mesmo para evitá-la. O New Deal, implementado por Franklin Roosevelt após a Grande Depressão, é um exemplo claro de como o Estado pode estabilizar a economia em momentos críticos, criando um sistema de segurança econômica e estabilização de mercados. O que a história nos mostra é que o mercado, sem controle, tem uma tendência natural a entrar em crise. Isso ocorre porque o mercado é movido por expectativas humanas.
que são propensas a exageros e falhas de avaliação. E quando isso acontece, o mercado pode desmoronar rapidamente, resultando em um impacto profundo para a sociedade e a economia como um todo. O Estado, com suas políticas econômicas e regulatórias, tem a capacidade de intervir antes que a crise se desenrole completamente. Ele pode identificar quando os mercados estão superaquecendo ou quando há sinais de instabilidade e pode agir para evitar que uma crise se transforme em uma catástrofe. Isso é um dos motivos pelos quais o Estado é essencial para garantir que a economia não siga um ciclo de autodestruição. Portanto, o que vemos é que, sem o Estado, o mercado tende a entrar em ciclos de crise, mas com uma intervenção adequada, é possível evitar ou ao menos minimizar os impactos dessas crises, garantindo a estabilidade econômica. Nasocráticos. Os anarcocapitalistas enxergam duas opções diante de um Estado quebrado. A primeira seria o caminho mais lógico: reformular e pressionar o Estado para uma mudança real, reformulando o sistema eleitoral e, consequentemente, toda a estrutura estatal. Inclusive, vou fazer um vídeo sobre o sistema eleitoral, então já fica atento no canal. Agora, qual dessas opções os anarcocapitalistas escolhem? Reformar o Estado ou simplesmente destruí-lo? Bom, é óbvio, né? Eles escolhem derrubar o Estado. Afinal, isso faz todo sentido. Só que não. A verdade é que eu vejo o anarcocapitalismo da mesma forma que vejo o comunismo. Duas ideologias utópicas que, no final das contas, só levam ao totalitarismo, à destruição e à desordem. E por que eu acredito nisso? Porque ambas nunca foram aplicadas em sua totalidade. O comunismo, em sua forma pura, nunca foi implementado. O mais próximo que tivemos foi o socialismo, que já demonstrou seu fracasso na União Soviética, na China e em outras ditaduras. O mesmo vale para o anarcocapitalismo. Embora nunca tenha existido um país 100% anarcocapitalista, até porque sua proposta envolve uma revolução global onde todos os estados caem simultaneamente, já tivemos exemplos práticos do que acontece quando o Estado colapsa, como no caso da Somália. A Somália é o país do mundo que passou mais tempo sem um governo central. A falta de um sistema educativo e sanitário, somados aos conflitos bélicos, afeta o bolso da maioria dos cidadãos e beneficia economicamente algumas corporações. Este é o chamado negócio da guerra. Veja a seguir. O negócio da guerra é vivido todos os dias nas ruas de Mogadíscio. Desde o começo da Guerra Civil há 20 anos, os somalis vivenciam constantes batalhas em suas cidades. Aqui, ter uma farda apenas transmite respeito, porque quase todos se vestem assim. Tropas estrangeiras, milícias e segurança privada andam pelas cidades há anos, como nos conta Hassan, que se tornou mercenário e recebe $5 diários por seu trabalho. Nos anos 80 eu era um trabalhador normal, motorista, mas depois os trabalhos acabaram. Nunca quis me alistar nas tropas do governo, porque eles estão na guerra e eu não quero fazer parte desta guerra. Como a maioria dos somalis, ele não estudou, o que dificulta trabalhar em outras atividades econômicas. Para ele, a maior parte dos que lutam no país o fazem por dinheiro, inclusive nas milícias que enfrentam a comunidade internacional. Durante anos, Hassan vinha comprar e vender armamento no mercado paralelo. Ele conta que em Bacara Market, uma AK-47 custava $300 e um morteiro antiaéreo cerca de 10 mil. O armamento provém quase todo das tropas das Nações Unidas, mas os preços começaram a aumentar quando os enfrentamentos se intensificaram e com o auge da pirataria no litoral somali. Vamos ao exemplo prático mais próximo do anarcocapitalismo, a Somália. Como o governo da Somália caiu? A Somália era um país com um governo central relativamente fraco, mas ainda existia um Estado funcionando. No entanto, tudo começou a ruir em 1991, quando o ditador Siad Barre foi deposto após anos de governo autoritário. O país entrou em colapso porque, diferente de outras nações que substituem um governo por outro, não houve um novo governo para tomar o lugar de Barre. A Somália basicamente deixou de ter um Estado funcional, mergulhando no caos absoluto. O que aconteceu depois? O que veio a seguir foi o que um anarcocapitalista sonha: o desaparecimento do governo e de todas as suas instituições. Sem um Estado para mediar conflitos, manter a ordem e oferecer serviços básicos, o país se fragmentou em diferentes territórios controlados por milícias, grupos extremistas e senhores da guerra.
A segurança virou um negócio privado. Se você quisesse proteção, precisava pagar uma milícia ou um grupo armado. Caso contrário, estava à mercê da violência. Só que isso gerou um problema grave. As milícias começaram a disputar territórios entre si, gerando guerras constantes. Afinal, sem um governo para regular ou punir abusos, a força bruta virou a única lei. E não foi só a segurança que colapsou. Serviços essenciais, como saúde e educação, desapareceram completamente. Sem um governo para coordenar políticas públicas, cada região da Somália ficou entregue à própria sorte. Apenas quem tinha dinheiro conseguia acesso a alguma estrutura mínima de saúde ou ensino. A intervenção de outros países. A situação da Somália ficou tão catastrófica que a comunidade internacional foi forçada a intervir. Os Estados Unidos, por exemplo, enviaram tropas na famosa missão Operação Restore Hope para tentar estabilizar o país e garantir a entrega de ajuda humanitária. Mas a situação era tão caótica que até essa missão falhou, resultando no famoso incidente da Batalha de Mogadíscio, retratada no filme Falcão Negro em Perigo. Além do Zeslan, a ONU também tentou intervir, mas sem um governo central para negociar. Qualquer tentativa de ajuda se tornou praticamente impossível. Com o tempo, outras nações vizinhas e até organizações internacionais tiveram que intervir, porque a Somália virou um problema para o mundo inteiro, servindo como base para piratas, terroristas e tráfico ilegal. O que aprendemos com a Somália? A Somália prova exatamente o contrário do que os anarcocapitalistas defendem. Quando o Estado colapsa e desaparece, não surge uma sociedade pacífica e livre baseada em trocas voluntárias. O que acontece na prática é que o vácuo de poder é preenchido pela força bruta. Milícias e grupos criminosos tomam o controle, a população sofre com a falta de serviços básicos e o caos se instala. No final das contas, o Estado foi tão indispensável que outros estados precisaram intervir para que a Somália não fosse completamente tomada por organizações criminosas. Ou seja, até mesmo no experimento mais próximo do anarcocapitalismo, foi o Estado que teve que intervir para evitar um desastre total. Agora, vamos para o próximo ponto. O mito da concorrência perfeita e a formação inevitável de monopólios naturais no anarcocapitalismo. Nasocráticos, agora que já entendemos o desastre que foi a Somália sem um governo, imagina isso acontecendo no mundo inteiro. Se um único país sem Estado já mergulhou no caos absoluto, com guerra entre milícias, fome e a total destruição da sociedade, o que aconteceria se o anarcocapitalismo fosse aplicado globalmente? O planeta inteiro entraria em colapso. Mas não para por aí. Existe um problema ainda maior que os anarcocapitalistas não conseguem responder. E as armas nucleares? Os anarcocapitalistas acreditam que, sem estados, o mundo seria um lugar mais seguro e livre. Mas eles esquecem um detalhe óbvio. Quem controlaria as armas nucleares? Se amanhã os estados simplesmente deixassem de existir, você acha que as ogivas nucleares do Zezua, da Rússia, da China e de outras potências simplesmente desapareceriam? Ou os militares dessas nações iriam pegar as armas, formar seus próprios exércitos privados e disputar o controle do mundo? O cenário mais provável seria a ascensão de grupos armados extremamente poderosos, cada um tentando dominar territórios, cobrando taxas para oferecer segurança e impondo sua própria justiça pela força. O resultado seria uma nova forma de totalitarismo, só que agora sem qualquer estrutura que pudesse contê-lo. Se uma organização privada assumisse o controle de um arsenal nuclear, quem impediria que ela começasse a chantagear o resto do mundo? Quem garantiria que um grupo terrorista não compraria uma ogiva e ameaçaria cidades inteiras? O anarcocapitalismo ignora completamente o fato de que poder militar é uma realidade que não pode simplesmente ser abolida com boas intenções. Agora vamos para a questão mais filosófica. O anarcocapitalismo e o comunismo são duas ideologias utópicas. Muitos anarcocapitalistas adoram criticar o comunismo, com razão, dizendo que ele nunca funcionou porque é utópico e ignora a natureza humana. Mas o problema é que o anarcocapitalismo comete o mesmo erro. Tanto o comunismo quanto o anarcocapitalismo partem da mesma premissa falsa.
O comunismo acredita que, se abolirmos a propriedade privada, o Estado e o dinheiro, as pessoas espontaneamente irão trabalhar juntas por um bem comum sem necessidade de coerção. O anarcocapitalismo acredita que, se abolirmos o Estado, as pessoas espontaneamente irão respeitar contratos, manter a paz e garantir justiça voluntariamente, sem necessidade de coerção. Ambas as ideologias ignoram completamente a natureza humana. No comunismo, sempre surgem líderes autoritários que tomam o poder, porque sempre há alguém disposto a se aproveitar da fraqueza dos outros. O resultado sempre foi ditadura, miséria e repressão. No anarcocapitalismo, sempre surgiriam milícias e grupos armados que dominariam a população, porque sempre há alguém disposto a usar a força para impor sua vontade. O resultado seria uma guerra eterna entre facções, destruição e tirania. Em resumo, anarcocapitalismo e comunismo são o mesmo erro com roupagens diferentes. Ambos são ideais bonitos no papel, mas que na prática só levam ao colapso e ao autoritarismo. Seja a direita ou a esquerda, seja o comunismo ou o anarcocapitalismo, ambos acabam virando ditaduras. O Estado não tem que ser forte ou fraco. O Estado tem que ser necessário. E isso não é livre mercado. Isso é o que o Estado deveria ser. Sim, o Estado é extremamente falho em muitas intervenções, mas não podemos culpar o Estado por tudo. Primeiro, porque o Estado não pode resolver tudo. Por exemplo, com ou sem Estado, sempre existirá desigualdade. Embora existam recursos naturais suficientes para todos, é difícil produzir, refinar e redistribuir esses recursos de maneira perfeita. Isso vale tanto para o comunismo quanto para o capitalismo. O problema é que ambas as ideologias ignoram a natureza humana. Não me leve a mal, eu não tenho um doutorado em economia, pelo menos ainda. Mas é óbvio que o Estado é necessário. Para muitas questões, o Estado é essencial. Agora pense comigo, vocês prefeririam um governo ditatorial estilo União Soviética ou um governo ditatorial comandado por organizações criminosas? Bom, a União Soviética nem parece tão ruim mais, hein? Tô brincando. Ambas são falhas. Os extremismos sempre levam ao totalitarismo. E isso ignora completamente as leis básicas de mercado. Lembre-se, nasocráticos, eu sou apenas um cara comum que quer espalhar suas ideias pela internet. Não detenho a verdade absoluta, mas uma coisa eu tenho certeza. Uma sociedade sem Estado levaria ao caos absoluto. Porque é o Estado que mantém a ordem, seja por meio de leis ou burocracias. E isso é necessário para que o mundo funcione. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Se você quer entender por que o Brasil não tem uma bomba atômica e se ele pode vir a ter, clica no vídeo ao lado. E eu te garanto, esse vídeo tá foda.